Como blindar a sua oficina mecânica para tempos de crise? Esta é a 20ª dica. Se você não teve acesso às últimas 19 dicas, você poderá encontrá-las no canal no YouTube Rodimar Marchiori. Vai lá, se inscreve no canal e você terá acesso a todos os vídeos já postados. E convido também a estarem me acompanhando nas redes sociais, Instagram e Facebook Rodimar Marchiori. E caso você ainda não participe do grupo Dicas de Gestão de Oficinas, vá até o meu Facebook. Lá você encontrará uma postagem falando sobre esse grupo. É um grupo que eu tenho no Telegram e no WhatsApp, onde eu posto semanalmente dicas que podem contribuir para a sua evolução profissional, seja você empresário ou funcionário de oficina mecânica. Agora vamos para mais uma dica. Outro fator crítico de sucesso para o atendimento é a negociação do orçamento. Falamos na dica anterior, nas dicas anteriores, sobre o processo de apresentação e venda. Agora já apresentei, o cliente já disse sim, agora eu vou negociar com o cliente. E eu tenho duas negociações básicas a serem feitas. Primeira é em relação ao agendamento, a realização do serviço, o compromisso de entrega do veículo. Se hoje eu consigo realizar esse serviço, se eu preciso agendar, se eu preciso hoje de serviço de terceiros, eu tenho que entender qual vai ser a dinâmica de serviços terceiros para poder planejar essas datas. E aí eu tenho que realmente negociar com o cliente uma data que seja conveniente para a empresa realizar o serviço de uma maneira eficiente, sem comprometer a qualidade, e também para o cliente sem criar um transtorno para ele. E claro que depois de tudo negociado, é indiscutível que eu devo cumprir o que eu negociei com o cliente, correto? O segundo momento de negociação é no aspecto financeiro. Entender primeiro quem é este cliente, o perfil dele no aspecto financeiro. Então aqui eu estou falando, principalmente em clientes novos, é indiscutível, uma consulta do crediário, se ele tem um crediário positivo, se ele já é cliente ativo, como que se comporta em relação ao pagamento que ele faz para a empresa dos serviços, se ele costuma atrasar, se ele costuma fazer o crediário mais nos boletos, se é mais no cartão, se é mais no dinheiro, se ele trabalha muito com pagamento em carteira, que é aquele pagamento que o cliente ele vem fazer na empresa, conforme combinado as datas, que muitas vezes atrasa, porque daí não tem uma assertividade de data, que é muito mais fácil de gerar inadimplência, atenção nisso, tá? E aqui estudei isso. Se eu vejo que é um cliente que ele é ruim em pagamento, em assertividade de data, obviamente eu tenho que direcionar esta negociação para tipos de recebimentos mais assertivos, dinheiro e cartão. Se é um cliente da curva A, um cliente muito bom da empresa, e ele está acostumado a fazer no crediário próprio, em carteira lá, e ele costuma atrasar um pouco, mas ele é um cliente bom, ele nunca gerou uma inadimplência, mas ele tem um atraso, e o volume dele é grande, atrasa, pode prejudicar o fluxo de caixa. Vou tentar migrar então talvez para um crediário mais no boleto bancário, para ter pelo menos assertividade de datas de recebimento. Então eu vou desenhar a estratégia para ter uma boa negociação, uma negociação eficiente, onde que eu consigo atender bem o cliente e eu consigo obter um ajuste financeiro nessa negociação que também não crie problema para a empresa. É muito comum, pessoal, nesse processo de venda, haver uma negligência do setor de venda quanto à formalização dessas informações. Rodimar, você tem que entender que muitos clientes querem negociar com o chefe. Eles dizem só que pode fazer, depois eu me entendo com o chefe. Entendo que aconteça isso. Porém, a negociação com o cliente é prioridade do setor comercial. Por isso que quando ocorrer isso, você deve alinhar com a gerência da empresa e com o diretor da empresa. Expor essa dificuldade e não deixar acontecer. Então, se você está enfrentando dificuldades, anote, olha, dos clientes que eu atendo hoje e negocio, 50% diz que quer falar com o chefe. E aí, pega o nome desses clientes e conversa com o chefe. Olha, chefe, seguinte, esses caras aqui dizem que só querem negociar contigo, como que eu devo proceder? E, diante do que foi alinhado com a gerência, com o empresário, com o diretor da empresa, você pode seguir os parâmetros dados, ok? Só que, além disso, eu tenho que ter a minha meta, que os clientes novos eu não vou deixar nem falar com o chefe, eu vou falar com ele, o crediário é comigo, ele não interfere nisso, e eu tenho que ter esse compromisso de migrar o crediário para maior assertividade e sempre formalizar essas informações, porque a formalização vai te ajudar em dois momentos. Em um momento que o cliente, muitas vezes ele pode dar uma de esquecido e vem buscar o veículo e ele esqueceu de trazer os cheques que ele disse que ele ia trazer,
e você dizer para ele, olha, eu não posso liberar o veículo porque o comprometido foi em cheque. Lembra que o senhor apresentou que você iria pagar o cheque e ia trazer hoje? Ah, mas eu esqueci. Pois é, mas aqui eu devo satisfação ao setor financeiro. O setor financeiro está me cobrando cheques. Para que realmente você tenha um álibi, né? E sempre é importante, sempre que possível, tá? Ter a formalização do cliente aprovando e dizendo isso. Então, se o cliente não está na empresa, pede para ele, né? Você vai mandar lá as condições de pagamento, como ele quer fazer. Então, ele dizendo, ó, vou pagar em cheque em 2 vezes, eu vou pagar em dinheiro, vou pagar em cartão. Ele afirmando isso. E caso ele esteja presencialmente, descreva no orçamento a negociação feita e peça para ele assinar. Ah, Rodimar, mas é muito complicado, a formalização, o cliente não se sente bem. É uma opção, tá? Para você ter o máximo de segurança possível quanto a essas negociações. E o outro momento que você também vai ganhar se você tiver essa formalização de informação é o momento que você talvez tenha que sair em alguma emergência, você é vendedor, e o cliente veio buscar o veículo e as demais pessoas que estão aí para atender não conhecem, não sabem como foi negociado com o cliente. Então é sempre importante você informar o sistema gerencial, se possível, né? Se você trabalha com sistema gerencial, normalmente ele tem um campo de observação. Após a negociação de orçamento, descreva lá nessa observação como foi feita a negociação para recebimento deste cliente, ok? Então, muito importante, o que você negociou com o cliente você deve cumprir, assim como também ele deverá cumprir. E para que ele cumpra, você deve ter alguns argumentos que principalmente estão relacionados a essa formalização de informações. Agora, vai lá!